Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar de Even. Como a gente sabe, ali o setor de construção civil ainda está meio baqueado, então eu não perco muito tempo com os pormenores quando eu estou falando de setor de construção civil. Eu foco mais no que? De uma forma geral, o direcionamento que a empresa está dando, né? E mais ou menos para onde é que ela vai e como é que eu vejo ela com passagem da Previdência e daqui a um tempo quando o mercado estiver melhor, né? A Even é uma construtora que trabalha mais médio, alto e alto padrão, mais localizada ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Então esses são grandes centros. Ela tem uma estratégia bem traçada, baseada ali em 3 pilares basicamente, que seria a melhoria operacional, a redução de estoque e alavancagem, né, a maior solidez financeira e uma construção, formação de um land bank de uma forma mais racional e mais focada na operação que eles têm, que são de poucos lançamentos e mais localizados em lugares premium, né? A gente vê isso refletido já na operação. A gente vai comparar aqui o primeiro trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2018, porque construção civil é um setor que tem aí um ciclo longo de negócio, não deveria ser afetado por sazonalidade, então não faz sentido comparar com o primeiro trimestre de 2018, especialmente pela diferença no momento econômico que a gente vivia lá e vive aqui, né? Então não faz o menor sentido. A gente também não usa o EBITDA, nem margem bruta, nem nada disso para avaliar, porque na minha opinião, o fato da empresa ter poucos lançamentos, não ter ali uma consistência, né, na quantidade de lançamentos, a gente vê que alguns trimestres ela lança 4 empreendimentos, muito mais unidade, menos unidade, não tem essa consistência, então o EBITDA oscila demais e junto disso a margem EBITDA, a margem bruta também acaba oscilando demais por algumas questões pontuais que não vem ao caso aqui, eu não acho que é o ponto da análise. Então a gente continua ali. A gente vê que a empresa vem aumentando bastante o VGV potencial de lançamento, né? Quando a gente vê o percentual Even, ali, o percentual dela dos lançamentos, a gente vê que teve um crescimento de 29% frente ao quarto trimestre de 2019, de 2018, que já foi um trimestre forte. E isso acompanhado de menos unidades, então ela está fazendo o quê? Ela está aumentando o valor por unidade e por metro quadrado, fazendo aí um negócio mais de margem do que de giro, o que é super interessante. A empresa parece operar super bem, parece que casa com ela esse tipo de operação. A gente vê que ali o número de unidades desse trimestre foram 263 unidades versus 1.405 unidades no quarto trimestre de 2018, então uma redução considerável e mesmo assim resultou num aumento do VGV, o valor geral de venda potencial muito forte. Isso porque o valor unitário das unidades são maiores, né? Quando a gente pensa ali em metro quadrado, a gente vê que o valor do metro quadrado subiu ali de VGV potencial em 193%, crescimento muito forte, né? Mais do que dobrou, 3 vezes o valor antigo. E comparado novamente aí com o quarto trimestre de 2018, a gente vê que o valor da unidade do imóvel subiu aí em 339%, ou seja, um crescimento unitário muito grande. Você pode pensar que, com esse aumento considerável do padrão ou do preço, na situação econômica que a gente está, ela reduziu, aí teve uma dificuldade de se livrar dessas unidades, mas não. O VSO, o valor sobre oferta, que é justamente o que a gente usa para medir a velocidade de venda dos ativos, dos apartamentos, no caso, né? Aumentou consideravelmente. A gente vê que ele vai ali de 31,8% no quarto trimestre de 2018 para 45,1% no primeiro trimestre de 2019. E aí você pode levantar pouco a mas no primeiro trimestre de 2018 ela estava lá em 64,6%. Então ele teve uma queda. Se você quiser considerar assim, você pode até pensar nisso, mas se você vê o número de lançamentos em valor geral de vendas no primeiro trimestre de 2018, você vai ver que lá não se equipara nem a 10% do que foi lançado nesse primeiro trimestre de 2019. Então a gente vê assim que ela teve um crescimento absurdo na quantidade lançada, quando eu falo em valor geral de venda, né, não em unidades. E mesmo assim teve uma manutenção desse VSO do venda sobre oferta, que é a velocidade da venda muito forte, da empresa está lançando bem e está vendendo bem, claramente está operando ali numa faixa que ela opera melhor. Tá? Além disso, a gente vê que tem uma manutenção no VSO dos estoques, então mesmo com esse foco aí nos lançamentos, ela não perde qualidade no nível de venda dos estoques, então ela mantém ele muito próximo dos 8% do quarto trimestre de 2018, em 7,6%, que é uma baixa marginal, e mesmo assim a gente ainda vê, mesmo com essa queda marginal, uma redução no nível de estoques frente ao quarto trimestre de 2018, então é justamente naquela direção que ela está buscando, de redução de estoque, de tirar aquele dinheiro de lá e possibilitar colocar aquele dinheiro
em outros empreendimentos potenciais, né? Possivelmente ali construindo land bank. Então ainda assim a gente vê uma redução do estoque quando a gente olha para o VGV potencial, passa de 791 milhões para 726 milhões, o que é super positivo, está frente ao 4º trimestre de 2018, uma redução considerável aí do estoque. Ela falou durante a teleconferência, inclusive, de esse estoque ele está na faixa dos 200 milhões, é isso que eles querem, 200, 250 milhões, então tem bastante ainda para ir aí para queimar. A alavancagem, quando a gente olha, sempre lembrando, quando está falando de construção civil, dívida líquida sobre PL, sobre patrimônio líquido, por quê? Porque uma empresa de construção civil é basicamente um escritório, né? E aí o que de fato compõe ali o patrimônio líquido são justamente os empreendimentos, que é justamente o que ela vende. Então faz muito mais sentido a gente pensar que para pagar a dívida vai ser justamente aquele patrimônio líquido liquidado. Então a dívida líquida sobre patrimônio líquido faz muito mais sentido para pensar. E aí ela está no nível ali, ela vem reduzindo durante os anos aí essa dívida líquida sobre patrimônio líquido e atinge ali um nível de 40,8%, que não é preocupante, justamente mostra o foco dela com esse processo de desalavancagem. A gente olha o G&A, o despesas gerais e administrativas, consistentemente caindo, nesse momento ele atingindo, nos últimos 12 meses, 129 milhões de reais, o que é super positivo, equivale ali a 6% do VGV dos últimos 12 meses dela, então é super positivo, está super em linha com um dos pilares lá dela de justamente melhoria operacional, de maior eficiência. E quando a gente olha por último para o Land Bank, a gente vê que ela manteve ali mais ou menos o mesmo valor de Land Bank, e isso daí desde 2016, essa é a parte que é interessante, a forma como ela está operando aquilo, ela vem operando mais numa forma de permuta, o que dificulta um pouquinho as compras dos terrenos, porém gera para ela uma operação mais casada com a operação que eles querem, não exige aí caixa e consegue aí localizações mais interessantes. E isso daí tem sido super positivo. Basicamente, o Land Bank dela está focado ali em São Paulo e Rio Grande do Sul, que é onde ela deve justamente operar mais forte nos próximos anos. Eu vejo a empresa como super positiva, falei isso no Live Feedback de número 10, no dia 21/5, e lá a gente via ali o preço dela no platô, justamente que eu comentei, né, que ele estava naquele platô ali antes de estourar em 6,27. Eu falei que era uma chance boa de usar pouca alocação de capital, né? Porque um lote daquilo ali vai dar 627, daria naquela época, né, 627 reais. Então, para quem não trabalha com um portfólio muito grande, era uma chance boa de alocar. De qualquer forma, a empresa como um todo opera bem. Hoje a gente vê que ela está ali na faixa de 7,23, o que dá uma subida de 15% frente ao preço que eu comentei no Live Feedback de número 10. De qualquer forma, ainda vejo a empresa com bons olhos. Com bons olhos, eu acho que nesse mercado aí é importante ver o direcionamento, e a empresa parece estar super amarrada, justamente numa direção bem positiva, focada ali na operação. Falaram inúmeras vezes durante a teleconferência que eles não estão deslumbrados com a operação, que eles querem justamente manter esse foco naqueles 3 pilares. E aí, só lembrando os 3 pilares, a gente está falando de melhoria operacional, redução de estoque, alavancagem e construção de land bank. Por hoje eu fico por aqui, não tenho posição comprada na empresa. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até amanhã.